Pode parar já aí, compadre. Vamos começar a gravação. Tudo certo? Beleza? Então, vamos lá. Eu vou oficializar, então, o nosso bate-papo dessa noite. Boa noite a todos os nossos convidados. Nós estamos hoje aqui iniciando, neste momento, a nossa 11ª edição do Alcon Talks, tá? Uma notícia de primeira mão, nós já estamos procedendo à abertura do canal no YouTube, todas as nossas gravações anteriores vão ficar disponíveis para todo mundo e melhor ainda, né? Nós vamos editar, estamos fazendo a transcrição de todas as pautas que foram trabalhadas e vamos criar um e-book. Assim que chegarmos na 20ª edição do Alcon Talks, a gente faz o primeiro e-book, depois, se continuar nesse ritmo, acho que até o final do ano a gente já está com mais do que uma edição montada para todo mundo aí, certo? É muito bom tê-los aqui conosco nessa noite especialíssima. A Márcia Tolotti está com a gente aqui para um bate-papo super bacana que nós vamos fazer hoje sobre como é que a gente lida com essa questão toda do comportamento e do dinheiro. Qual é a correlação que tem entre o nosso estado emocional e a maneira como a gente faz a nossa vida financeira acontecer, certo? Para todos que já estão habituados ao nosso ritmo, nós vamos ter uma conversa de aproximadamente aí 1 horinha. Quem quiser ir fazendo as perguntas, por favor, pode usar o nosso chat, o bate-papo, eu vou fazendo a ponderação. Da mesma maneira, o meu celular, acho que a grande maioria tem aí, se quiser mandar um WhatsApp com perguntas, que já estão acontecendo, nem começamos o bate-papo, tem gente que já está me avisando aqui que não vai poder assistir e que depois vai ver a gravação, mas já tem perguntas, tá? Eu vou começar fazendo um aquecimento aqui a este boa noite a todos vocês, referendando aqui que eu acho que foi em 2017, se não me falha a memória, tem um economista chamado Richard Thaler que recebeu o Prêmio Nobel de Economia, né? O Prêmio Nobel das Ciências Econômicas, porque ele contribuiu um bocado ao conceito de uma ciência, que a gente entende hoje como uma ciência, que é a da economia comportamental, né? E esse trabalho pioneiro que ele trouxe ajudou a gente a entender as correlações, de entender o estabelecimento de que maneira as pessoas, na sua previsibilidade, são irracionais na forma como elas tomam suas decisões financeiras, e isso impacta sobremaneira a teoria econômica convencional, o mercado de ações, etc, etc, etc. E existem alguns temas, alguns pontos importantes nessa chamada ciência da economia comportamental, né? E tem 2 elementos que eu acho muito interessantes. Um a gente chama de heurística, né? Que diz respeito ao como que as nossas decisões são tomadas, né? E segundo o próprio Thaler traz nesse estudo, que lhe concedeu, então, portanto, o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas, é de que as pessoas, 95% das vezes, acabam utilizando atalhos mentais, ou seja, axiomas e regrinhas de ouro que elas mesmas envolvem, certo? São pessoais, são de cunho meramente pessoal. E tem um outro elemento dessa heurística que eu acho muito engraçado, se vocês me permitirem aqui a brincadeira, né? É de que há uma coleção de sátiras sendo feitas, de anedotas e estereótipos que vão compondo parte também das nossas crenças, né, Márcio? Porque tem muito que a gente conta nas nossas histórias, etc., que fazem parte das nossas próprias crenças. E esses dias, né, a minha digníssima patroa, a Denise, me mandou uma mensagem assim, sensacional que estava rolando eu acho que foi no Instagram. Se a tua conta bancária fosse um filme, que filme seria? E eu selecionei aqui alguns que eu achei sensacionais aqui. O nome do filme da minha conta bancária, A Espera de um Milagre. Outro, Titanic. Outro, O Náufrago. Missão Impossível. Outra, Todo Mundo em Pânico. Outra, Corram que a polícia vem aí. Apertem os cintos que o dinheiro sumiu. Jamaica abaixo de zero. O buraco negro. Procurando Nemo. É um bom nome para a tua conta bancária, né? 007, referindo a 7 centavos, é o que tem. Vida de inseto. Essa eu achei sensacional. A conta bancária chama Vida de Inseto. Esqueceram de mim. Les Misérables, os miseráveis. Lost, né? Os perdidos. Largados e pelados, né? E o vento levou. A minha conta bancária poderia se chamar, diz um cara aqui, onde os fracos não têm vez. Corra! Eu sou a lenda pela sobrevivência. E assim vai embora um monte de nome de filme. Busca Implacável, Outubro Vermelho, Márcio. O Resgate é o que os caras estão buscando. Então tem um monte de coisas que eu achei sensacionais
mostrando que as pessoas mesmo fazem piada da própria condição e quem não ri da própria desgraça não é suficientemente inteligente, né? Nós tivemos, há uns anos atrás, um livro que ficou marcado, eu acho que muitos aqui presentes leram, esse livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, né? E aí explodiu, eu acho que a partir desse momento, essa temática. Diversos livros, lives são feitos hoje, artigos sobre educação financeira, e muitos deles tentando trazer soluções milagrosas, de como é que eu fico milionário antes dos 20 anos, como é que eu posso dar o grande golpe antes de... Como é que eu me aposento aos 30 anos? Tem essas histórias todas, muitas dessas devem ser lendas, né? E a gente queria convidar a Márcia Tolotti já há um tempão, uma pessoa especialista, mestre nesse assunto de entender o comportamento e a nossa dinâmica financeira, que vai tratar nessa nossa live hoje aqui dessa coisa de buscar entender o que é mente, o que é consumo, comportamento, finanças pessoais e principalmente entender como é que a gente pode, a partir do momento, né, que entende o seu próprio movimento de escolhas, como é que a gente escolha, como é que a gente faz as escolhas e como é que a gente aposta a nossa grana, de que maneira a gente toma as nossas decisões e a influência entre o bem-estar econômico e o bem-estar pessoal. Márcia, ela é psicóloga clínica, interessantíssima, Helena, psicanalista, tem 4 diferentes pós-graduações, mestrado em letras, MBA em marketing, ultra mega maratonista, ainda por cima, ultra especialista em comportamento e finanças, coordena uma série de projetos de consultoria e educação financeira e tem nada mais, nada menos do que 7 livros publicados sobre o assunto vida, comportamento e finanças pessoais, certo? Grande escritora, mais de 50 mil exemplares vendidos, e a gente é mutuamente interessado nesse tema. Eu falei para a Márcia na nossa reunião de briefing aqui, poxa, Márcia, eu adoro essa questão de entender aquilo que é comportamento e lógica e vice-versa, tá? Então, dada essa introdução, que já tomou um tempo aqui do bate-papo da Márcia, eu queria te agradecer, Márcia, a presença aqui com a gente, agradecer a presença de todo mundo que está aqui. E eu queria que tu fizesse a tua acolhida, porque nós temos uma pauta gigante para nos divertirmos nessa noite, né, Márcia? Tu dá a tua acolhida e eu já saio aqui para o nosso momento de diversão. Manda lá, Márcia. Ah, ótimo. Bom, boa noite, muito obrigada a todos. Clóvis, eu fiquei muito honrada com o teu convite. Eu acho que essa troca, ela só faz com que a gente possa ajudar de alguma forma, em algum grau, as pessoas a se entenderem um pouco mais na sua relação com o dinheiro. Então, esse é o mote, né, de tudo que eu trabalho, é que as pessoas desenvolvam um autoconhecimento em relação a o que o dinheiro traz para a gente e as conexões que a gente pode fazer isso. Então, a gente tem aí uma questão de um autoconhecimento que é bacana a gente desenvolver, e, paralelo a isso, a gente poder perceber a influência da cultura, por que a gente quer o que quer. Quando a gente fica numa fila esperando um produto ser lançado, o que isso significa, que representação tem isso para nós. Então, a cultura tem um peso e que vai, de certa forma, trabalhar com a gente isso, e tem a questão nossa psíquica, as nossas emoções, os significados que a gente tem. Mas, enfim, só para dar esses 2 pontos, mas a ideia é que seja uma linguagem que todo mundo entenda e que não fique num psicanalesa aqui que ninguém entenda, né? Mas a ideia é a gente compreender que temos, no mínimo, esses 2 vieses, né? Além da questão econômica. Então, o dinheiro é um relacionamento que a gente estabelece com o dinheiro, assim como a gente se relaciona com o trabalho, como se relaciona com a questão da nossa questão física, com as pessoas. Então, também tem aí um relacionamento, né? E quando tu traz a questão do pai rico, pai pobre, coincidentemente foi o campo também que minha vida é uma antes de ler esse livro e outra depois, e que aí eu comecei a fazer essa costura, né,
desse universo todo que a gente tem aí com a psicologia econômica, enfim, finanças comportamentais. Então, bem-vindos, façam perguntas, a ideia é a gente fazer um bate-papo dentro do possível nesse mundo virtual, né? Tá certo, maravilha. Márcia, eu vou começar então esse nosso momento de diversão. A gente também está aqui para conhecer e aprender. Eu acho que esse é um grande legado que a gente vai deixando nesses nossos encontros, né? Me fala um pouquinho sobre essa questão toda da antropologia do consumo. Tu estudou essa questão profundamente? Como é que tudo começou assim? Como é que você vê essa questão toda da nossa sociedade ser tão, vamos lá, sensível aos estímulos de grande consumo? Isso veio no pós-guerra? Como é que nasceu essa questão toda de entender a dinâmica antropológica do consumo? Vamos lá, Márcia. Bem rapidamente, né? O que aconteceu? A gente sempre teve essa relação de consumo e de troca, né? O escambo vem aí desde sempre. Então, a gente sempre teve essa relação da questão de necessidade, de eu consumir por necessidade. Isso vai mudando à medida que, sim, a partir da Revolução Industrial, que começa a ter esse excedente de produtos, o marketing começa a surgir, né, como uma forma de mostrar esse excedente e ele é voltado ao produto. E a gente vem nesse histórico. Quando a gente entra, mais ou menos ali por 1950, começam a surgir no mundo os primeiros shopping centers, e o que começa a ser construído na nossa mentalidade a partir dessa época? Que lazer e felicidade são conectados com um processo de compra. Antes a gente se arrumava para ir à igreja, para passear, e nas últimas décadas a gente vem se arrumando para ir ao shopping. Então, essa costura entre compra, que na verdade é um negócio, e o lazer, fez com que a gente misturasse também mentalmente essa relação. Então, a gente vai despretensioso, a gente vai para se distrair num ambiente que supostamente é um ambiente para fazer negociação. Então, isso já faz uma confusão mental e a fronteira entre um negócio e um lazer começa a se desfazer. A partir de 1990, a gente sai dessa era do consumo, que entra ali mais ou menos em 1950, quando a gente passa para 1990, mais ou menos, a gente entrou num outro registro, que é a era do hiperconsumo. E aí sim, nós começamos a perder a mão nesse sentido daquilo que realmente poderia ser mais saudável em termos tanto financeiro, pessoal, como até questão de sustentabilidade, né? Só que o modelo econômico ficou preso nisso. E a partir desse momento, a gente começa a tangibilizar quem nós somos. Então, os objetos, o carro, a casa, a viagem que eu posso fazer são marcadores não só do meu status social, isso também, mas não só disso. Eles passam a ser marcadores de quem eu sou. E é a partir desse momento que a nossa personalidade começa a ser construída também em torno daquilo que a gente tem. Para além da questão do status, né? Porque nós temos bens posicionais. O que é? Eu tenho um carro num padrão A, isso me confere um bem posicional de que eu sou uma pessoa padrão A. Então, essa é uma questão mais ligada ao status. A gente avançou no sentido de ser mais profundo ainda a relação de consumo, isso a gente observa nas crianças. Por que as crianças não suportam, não toleram não ter determinadas coisas? Porque elas não se sentem sendo alguém. Então, do ponto de vista psicológico, a gente entrou num ponto mais complicado em termos de humanidade, né? Em termos de constituição de personalidade, quando a gente precisa dessa extensão, né, que me garanta algo que deveria, teoricamente, ser só interno. Então, é um pouco essa trajetória. A nossa mentalidade de época,
nessa época, como nós estamos vivendo. Quer dizer, há uma ruptura aí esse ano, né? As coisas começam a ficar diferentes, elas se desfazem, e a gente está aí ingressando, talvez, num outro momento que se espera, dando mais significado para questões mais de vida e tendo um propósito diferente na aquisição de determinadas bens e o que a gente vier aí a consumir. Então, psiquicamente, a gente tem um funcionamento e culturalmente a gente tem esse outro. Psicologicamente, o que acontece? A gente está sempre numa luta entre princípio do prazer e princípio de realidade. Eu guardo dinheiro para o meu futuro ou eu vou fazer uma viagem agora porque eu nem sei o que vai acontecer no meu futuro? Realidade e princípio do prazer. Eu hoje à noite faço um jantar assim mais light, porque é importante para a minha saúde, ou eu vou comer uma macarronada e tomar um vinho, que é o que eu tenho vontade? Princípio do prazer, princípio de realidade. O ser humano vive essa luta constantemente. A diferença é que a neurociência conseguiu rastrear isso e entender que nós vivemos essa luta, e o neuromarketing entrou aí para nos dizer: não sofra, se dê prazer, a vida é agora, eu não sei do amanhã, se você quer, você pode. E a gente acreditou nessa história e a gente quer se dar prazer full time, sem aguentar nenhuma frustração, e esse é, digamos, o nosso problema na relação com o consumo nesse momento. Certo. Márcia, que bacana. Na tua, vamos chamar, dinâmica de psicanálise, né? No momento da psicanálise, tá? Você está trazendo essa questão da dualidade entre a gente ser mais racional, mais emocional, mais focado na questão do desejo, mais focado na questão do temor do futuro, certo? Na minha época de formação em marketing, lá atrás, isso em outros tempos passados, a gente falava muito isso, que o marketing não seria nunca capaz de criar necessidades. Ele estimula o desejo, certo? Porque as necessidades, de uma certa forma, já estão localizadas na tua cuca e vão receber determinados gatilhos. Qual é a proporção? A primeira pergunta que eu queria te fazer nesse sentido é essa. Qual é a proporção? A gente, pelo que você tem de dados, no teu entendimento, na tua leitura, a gente é mais racional nesse processo de decisão? A gente é mais, vamos chamar assim, mais suscetível ao estímulo nessa proporção? É mais razão da dor, da perda, é mais emoção do desejo do marcador de ter, né? O que é mais determinante? E dessas duas questões, o que é mais complicado do ponto de vista de resolver psicanaliticamente? Tá? É mais o sujeito ser desprendido e viver, ou ele é mais no sentido do cara se conter? O que é mais necessário em termos de remédio na tua leitura? O autocontrole é uma das maiores dificuldades que a gente tem na vida em relação a tudo. Autocontrole em relação à alimentação, em relação ao exercício físico, em relação a gastar dinheiro, né? Então, é uma tarefa árdua que o ser humano tem de desenvolver o autocontrole. Para isso, eu preciso entender como eu funciono, né? Então, quanto mais a gente consegue perceber, por exemplo, qual é o momento em que eu faço um bom negócio e qual é o momento em que eu faço um mau negócio, a gente já ganha muito se perceber esses momentos. O Freud já falava muito sobre isso, mas, né, as pessoas acreditavam que isso era uma coisa meio maluca, assim, essa história de inconsciente, é uma coisa que eu tenho, mas não consigo ter acesso, está dentro de mim, mas não sei o que é. Quando a neurociência consegue rastrear cerebralmente isso, as pessoas passaram a acreditar, então, nessa existência do inconsciente. Especialistas nos dizem que a nossa tomada de decisão, sobretudo em relação ao dinheiro, 95% nós temos
tomada de decisão pelo inconsciente, 5% a nossa razão está ali mandando. Mas isso é uma costura que o inconsciente e o consciente são duas instâncias que a gente trabalha com elas o dia inteiro. Então, não é uma coisa que vai ter uma erupção em algum momento e vai surgir um Frankenstein, não é nada disso. Mas vou dar um exemplo para vocês muito simples. Eu não gosto da minha sogra. E aí eu estou sempre marcando alguma coisa, seja de trabalho, seja de algo que eu não consiga, no fim da história, participar dos eventos que tem a minha sogra. Inconscientemente, eu estou buscando alternativas para cortar, para evitar essa convivência. Como a gente tem 1000 coisas para fazer durante o dia, a nossa consciência fica um pouco de lado e a gente se justifica dizendo, não, eu não vou porque eu tenho trabalho, não vou porque eu tenho... Na verdade, não é nada disso, quando a gente passa para analisar. Mas essa questão da análise, ela é um pouco mais complexa para nós. Na tomada de decisão financeira, o que vale? Quais são os gatilhos? Vou dar um exemplo para vocês. Eu faço trabalho de coaching psicofinanceiro, porque eu vou inserir a questão da emoção e do psiquismo num atendimento para alguém que queira falar sobre as suas questões financeiras. Então, eu atendia, por exemplo, um empreendedor, um intraempreendedor, ou seja, né, uma pessoa que trabalhava numa empresa com um viés empreendedor bem bacana, com uma remuneração extremamente boa, e era uma pessoa que vivia endividado, tendo poucos bens. Então, o que se faz no momento desse? Se faz com que a pessoa, primeiro, faça as suas contas. Bom, eu recebo 30 e tenho uma despesa de 28, e como assim? Né? O que está acontecendo aí? Por que eu tenho uma despesa tão elevada? Então, faz a pessoa olhar matematicamente. Mas por que sistematicamente essa pessoa gastava tudo ou ficava até endividada, gastava mais do que tinha? E aí a gente vai buscar, no modelo mental que essa pessoa tem, uma questão lá que o pai nunca pôde ter coisas que queria ter. O pai não conseguia guardar dinheiro. Então, numa reprodução inconsciente, embora esse filho conseguisse gerar muito dinheiro, não conseguia reter, porque está no mindset dele não conseguir ter dinheiro, não me autorizo a ter dinheiro. Então, parece muito irracional, mas não é por nada que, né, as finanças comportamentais têm entrado na pauta da economia, porque é assim que a gente funciona. Então, às vezes, a pessoa vai ter atitudes erradas do ponto de vista financeiro, não por falta de inteligência. Uma pessoa que tem uma remuneração de 30, 40, 50 mil reais, não tem falta de inteligência, mas tem falta de uma maturidade do ponto de vista psíquico e financeiro. Então, analisar o porquê que eu estou repetidamente fazendo coisas que me deixam numa condição ruim. Então, esse é um viés, né? E acreditar, não se trata mais de a gente ficar aqui discutindo se as emoções interferem ou não, mas sim quais emoções. E quais emoções que cada um de vocês que está ouvindo tem na hora de uma decisão financeira, sobretudo ruim. Quando eu estou triste, eu faço um negócio ruim, e, aliás, é um dos pontos que a neurociência mostra. Tristeza é um momento que leva as pessoas a fazerem péssimas negociações. Porque a pessoa não tem aquilo que a gente chama de efeito propriedade. Eu diminuo o meu efeito propriedade, eu dou menos valor para mim, dou menos valor para aquilo que eu tenho e, portanto, não consigo fazer boas negociações. Então, são esses vieses que vão aí surgindo à medida que a pessoa vai tendo as suas emoções. Só que, por exemplo, culturalmente, homens foram, agora já vem uma geração diferente, mas muitos homens foram ensinados a não olhar para as suas emoções. Então, é difícil muitas vezes de identificar, é quando eu estou com raiva, é quando eu estou bravo, é quando eu estou incomodado, quando eu estou inseguro, né? Uma outra situação, por exemplo, um outro caso para exemplificar,
eu atendi uma mulher que o marido, ela descobriu que o marido traía ela. Qual foi a saída dela? Pegar o cartão de crédito e a forra com o cartão de crédito do marido. Por quê? Era um sentimento de raiva. Quer dizer, então ela podia ter feito o quê? Podia ter feito outras coisas, mas ela vai nessa... Então, a forma como ela se relaciona, por exemplo, com a questão do dinheiro, é numa cobrança. Né? Eu vou te cobrar, tu vai pagar para mim, literalmente, ali. São formas de se relacionar. É do tipo assim, né? Agora tu me paga, desgraçado. E paga mesmo, né? Paga no cartão de crédito, né? Que, aliás, é cartão de dívida, né? A gente joga para o futuro a despesa de agora, não é um cartão de crédito, é um cartão de dívida. Márcia, eu achei sensacional tu estar fazendo essa alusão, até botei aqui no nosso bate-papo, no chat, tem um texto do Freud que eu acho ótimo, né? Que fala sobre recordar, repetir, elaborar, né? Que justamente mostra que tem aquela sensação, às vezes, que a vida não vai para frente, que a gente fica repetindo esses mesmos gatilhos, né? E eu queria trazer essa questão aqui, a tua leitura. Existem mecanismos e gatilhos de controle e de descontrole. Evidentemente que você, como uma super maratonista, deve também ter uma tremenda disciplina, né? E essa questão toda da disciplina, esses fatores desencadeantes do consumo, podem ser controlados? Tem treinamento isso? Você, evidentemente, ao conhecer os teus mecanismos, identificar os mecanismos que estão te mostrando repetir as decisões erradas, pode se dar conta disso e controlar o que aparentemente era, num certo momento, descontrole? Ou a gente está irremediavelmente marcado por uma personalidade de consumo? Isso é manipulável? A gente tem como adestrar esse processo na tua leitura? Olha, assim como nós somos manipuláveis, né? E acredito que vários já tenham assistido, inclusive, o Dilema das Redes, ou o Dilema Social, esse documentário que está rolando aí na Netflix, que tem sido muito interessante, mostrando essa questão Por que essa manipulação é possível? Porque eu acesso o inconsciente. Porque racionalmente ninguém vai se deixar levar. Só que a gente tem uma outra coisa, essa outra instância que eu não domino. Mas eu estou fadado para sempre se eu tenho um modelo mental negativo em relação ao dinheiro. Os meus pais brigavam na hora de comprar coisas, eu tenho um registro negativo em relação a isso. Quer dizer que eu estou perdido para sempre? Não, né? Eu acredito na mudança. O primeiro ponto é eu identificar. Se eu já tenho uma relação saudável com o dinheiro, ótimo, maravilha, eu vou para frente. Mas se eu, por acaso, porventura, não tenho uma relação tão saudável com o dinheiro, o que é que eu posso fazer? Bom, primeira coisa, eu vou ter que descobrir onde é o meu calcanhar de Aquiles. Qual é o meu problema? Porque o consumo, ele vem sempre numa sedução, ele vem numa promessa de felicidade. Por que uma pessoa tem que comprar o seu 5º par de sapato preto? Porque ele vai me trazer uma promessa de felicidade. Tem que lembrar que a felicidade e o consumo estão costurados. Então, eu nunca vou comprar porque eu quero perder o meu dinheiro. Ninguém entra na loja dizendo, eu quero ficar sem dinheiro, vem aqui comprar mais um par de sapato preto. Não, né? Eu vou dizer que eu estou nessa busca da felicidade. Então, esses controles, eles são possíveis de a gente desenvolver. Mas eu tenho que, primeiro, acreditar, aceitar e aguentar o meu erro. A frustração de eu não ser, aos meus olhos, uma pessoa tão adequada em relação ao dinheiro. E esse é o primeiro passo e o mais difícil. Porque as pessoas têm uma tendência a dizer, não, eu sei, ou a fazer o quê? Ou a brincar, ou a fazer o xiste, essa brincadeira que tu trouxe lá com o nome dos filmes. E quando eu faço esse xiste, eu esvazio o significado nocivo da coisa, e eu me afasto, eu me perco. Então, tá, ok, eu posso brincar, mas ao mesmo tempo eu tenho que olhar para o lado trágico disso, né? E aí eu vou desenvolvendo algumas ferramentas, inclusive esse livro aqui foi o último que eu escrevi, que chama Linha de Chegada,
que é justamente essa questão de onde é minha linha de chegada, onde é que eu quero chegar do ponto de vista financeiro, do ponto de vista, né? Eu vi que um dos nossos convidados aqui estava falando que, né, quer ir para a praia, quer morar na praia, como é que é essa relação? Bom, se é para lá que eu quero ir, essa é a minha linha de chegada, eu quero estar aposentado e quero estar morando na praia, legal. Mas para eu chegar lá, eu preciso treinar. Como é que eu faço esse treino? Eu preciso ter uma disciplina mental, por exemplo, de emitir uma parte do meu dinheiro para o futuro, para construir essa aposentadoria. Essa troca no tempo, que a gente chama de troca intertemporal. Então, quando eu vou mandar o meu dinheiro daqui para o futuro, a minha recompensa vai estar lá na frente. E a gente não está aguentando muito isso. A recompensa é aqui e agora. Minha recompensa é hoje. Amanhã, não sei. Né? Então, esse controle mental, primeiro, onde é minha linha de chegada? Depois, eu não aguento, eu preciso comprar, eu estou muito querendo aquilo. Ok, eu vou comprar. Mas daqui a 2 dias. Então, eu amplio, eu estendo a minha força de vontade. A força de vontade é como um músculo. Olha que incrível isso. A força de vontade é como um músculo. Eu posso trabalhar ela e deixar ela mais forte. Então, tem várias pesquisas mostrando como a gente também consegue... Não deixei aqui o livro, mas tem, por exemplo, os desafios à força de vontade. É um livro super interessante que dá esses macetes. Então, eu posso fazer uma meditação, eu posso dizer, ok, eu vou fazer, mas daqui um pouco, eu tento estender aos poucos para aguentar esse não ter no aqui e no agora. Quando eu mando, por exemplo, um recurso financeiro para o futuro, eu sou recompensada. Eu tenho juros, por exemplo, eu faço um investimento, eu faço uma aplicação, eu vou ter uma recompensa lá na frente. Na contrapartida, quando eu compro alguma coisa no aqui e no agora e eu não tenho esse recurso, eu não tenho dinheiro para comprar uma TV e eu parcelo ela em 10 vezes. Eu estou trazendo um bem do futuro para o presente. Essa TV está chegando 10 meses antes, porque eu só vou conseguir pagar ela em 10 vezes. Então, quando eu trago do futuro para o presente, eu sou punido com juros. Quando eu mando do presente para o futuro, eu sou recompensado com juros. Juros são bons, mas onde eu estou? Eu tenho que conseguir fazer essa inversão. Então, primeiro eu me autoanaliso e me conheço. Depois, eu desenvolvo o meu autocontrole. Essa é outra forma. Outro gatilho é, deixa eu me olhar, deixa eu me avaliar. Eu me olho do camarote. Como é que eu estou agindo? Como é que eu estou reagindo? Então, são algumas formas que a gente tem desse gatilho dar uma virada, uma girada nessa relação. Mas tudo, Clóvis, tudo parte de uma decisão genuína. Sabe aquela pessoa que diz, eu quero fazer academia? Ela diz, mas ela nunca toma uma decisão de fato, ela não abre tempo na agenda, ela não passa pelo sacrifício de ir para a academia. Então, dizer não é de fato ter decidido. Se inscrever na academia também não é ter decidido. Tem quanta gente que paga academia e não vai. Então, uma decisão genuína é quando a gente se autoriza, é quando a gente se dá o direito a fazer determinada coisa. Então, a partir desse momento, sim, os gatilhos vão aparecendo e a gente vai entrando daí no que a gente chama de negociação mental, né? Eu preciso negociar comigo mesmo. Tá certo. Agora, é cruel, né, Márcia, a gente conseguir fazer essa escolha, né, a partir de uma crença assim, vou jogar esse dinheiro para o futuro ou vou trazer o futuro agora para o prazer imediato, né? É uma decisão complicada. Márcia, te fazer uma pergunta. A gente conhece também muita gente que tem muito dinheiro, né, do ponto de vista assim, daquilo que a gente chama de prosperidade, abundância, e que adora não mostrar, não comprar e simplesmente acumular.
E muitas vezes a gente tem até a vergonha da condição toda de que alcançou, tem vergonha do sucesso. Isso também é analisado nos teus estudos? Você tem visto isso? O sofrimento da pessoa em não acumular mais do que já tem, que é muito mais do que ele pode usufruir para o futuro, né? Como é que está isso hoje na tua cabeça? Tem visto isso, não? Eu já atendi pessoas, né, dentro desse trabalho que, primeiro, tinham até um receio de fazer um levantamento de tudo que tinham. Então, se colocavam numa condição de escassez, talvez, né? Não de comportamento, mas de sentimento. E a pessoa de não querer se deparar. Então, quando entra nesse processo de negação psicológica, o que significa, como é que a gente trabalha? Então, o que significa para a pessoa ter mais? Por que esse sofrimento em ter? Por que isso acontece? Então, a gente vai analisando um pouco na raiz, né? A gente falava antes de raiz etimológica de palavra, né? A gente também vai na raiz, não deixa de ser um trabalho também de abrir muito o significado. Por que essa pessoa não aguenta? Às vezes, ela tem culpa porque vem de uma origem mais humilde, às vezes tem familiares que não têm condição, então a pessoa, de certa forma, tem uma certa culpa, como que eu tenho e essa pessoa não tem, só que isso, como se passa num plano, muitas vezes, que está inacessível, que está mais inconsciente, a pessoa não percebe. Então, de se dar o direito de conseguir usufruir daquilo que a pessoa conquistou. Muitas vezes é na comparação, Clóvis, é quando ela está se comparando com alguém e com algo que ela considera muito além. Então, se ela não enxergar, no lado oposto é a mesma coisa com pessoas, por exemplo, que têm muitas dívidas. Se a pessoa não fizer um inventário das suas dívidas, se ela não olhar exatamente o que está devendo, é como se aquilo anulasse. Então, é uma espécie de uma alucinação, no sentido de eu não olho para a realidade, eu crio uma outra realidade, tanto no ter quanto no não ter, porque eu, de certa forma, tem algo ali que eu não consigo usufruir no lado positivo. E no lado negativo, que no caso são as dívidas, as pessoas negam para si, negam para os outros e vivem um processo extremamente ilusório, alucinatório mesmo. Eu não estou vivendo a minha realidade. Porque a gente tem a realidade psíquica e a realidade é essa que está aí posta. Então, psiquicamente, a pessoa não vive essa sua realidade. O que a gente faz num trabalho? A gente aproxima a realidade psíquica da realidade que a pessoa tem, ou seja, eu posso usufruir. Né? Foi o que aconteceu, por exemplo, com uma das situações que eu atendi, era uma pessoa que finalmente, depois de um tempo, conseguiu mapear os bens que tinha, o dinheiro que tinha, e se dá o direito de dizer, bem, eu sou um empreendedor, tenho isso, e aí conseguir organizar a sua vida financeira e ter muito mais tranquilidade, porque nesse jogo, às vezes, corre-se o risco ou de não ter uma vida com qualidade como poderia, ou de não fazer tantos negócios quanto poderia, porque está nesse impasse de não suportar o que tem. É não suportar o que tem, seja dinheiro, seja as dívidas. Certo. Márcia, a gente tem uma brincadeira que é comum, né? Eu não sei se é fato, se é uma história que conta, né? Diz que certa feita Bill Gates, à época o homem mais rico do mundo, comentaram de que ele achava que não era saudável ter as crianças terem muito dinheiro. Os filhos dele, inclusive, após a fundação da Fundação Bill and Melinda Gates, né? Ele pretensamente vai doar uma grande parte da fortuna, é um grande filântropo. Ele disse que ia deixar apenas $1 bilhão para cada filho e que chupem os dedos. Sejam vocês capazes de transformar isso em trilhões, como eu fiz. É só $1 bi para cada um e vai ficar só com esse troquinho, tá? É a questão de comparação de tamanho de dinheiro, né? Muitas vezes também, né? Essa questão toda está relacionada ao parâmetro, né? O que é
ter muito dinheiro, o que é não ter muito dinheiro. Tem aquela história do empresário que tinha muito dinheiro, que convidou um pescador também para colocar uma empresa e que ele poderia no futuro. Aí, para quê? Para ficar na praia fazendo o que ele já faz como pescador, né? Então, tem muita história, né? As cabalas se falam muito sobre isso, né? Agora, tu está trazendo uma questão importante, né? Da mesma maneira que tem gente que tem muita dívida e é insensível a essa quantidade de dívidas acumuladas, tem gente que tem muito dinheiro também passa a ser insensível à quantidade de dinheiro. É uma questão toda de entendimento, de percepção, né? Sobre a sua própria dinâmica. Dentro desse contexto, assim, a felicidade e o dinheiro, a conta bancária se falam. Eu vou fazer a pergunta mais cruel de todas, né? Dinheiro traz felicidade? E existe uma correlação direta? Ou rico é aquele que gasta pouco, que precisa de pouco? São tantos axiomas e perguntas que se fazem filosóficas sobre isso. Qual é o teu entendimento sobre essa dinâmica, Márcia? Bom, primeiro pegando um gancho do que tu fala aí, quanto, né, onde está a dimensão de riqueza depende muito do ponto de ancoragem, de onde eu estou partindo. Né? Eu estou partindo de um ponto de que uma garrafa de água R$ 5 é cara, depende, ou R$ 500 ela é cara, então o ponto de ancoragem é que vai estabelecer e determinar isso. E muitas vezes a gente vai perder essa referência. Né? Então, quando a gente fala, existe um outro livro muito legal que chama A História Natural dos Ricos. Tá? Então, é um estudo muito interessante que mapeia o comportamento dos ricos, chamados classe AA, né? Ou brincando classe A gargalhada, né? E que eles já começam da seguinte questão: quanto é rico? Era um entrevistador que entrevistou várias pessoas ao redor do mundo, né, bilionários, e aí eles começaram a perguntar, tá, mas quanto é rico? Quanto para ti é rico? Então, esse ponto de ancoragem já determina isso. Questão dos filhos. Se a gente não conseguir transmitir para os filhos um jeito de eles poderem lidar com a frustração, nós estamos falhando muito nessa transmissão para os filhos. Então, se eu der tudo para um filho, eu não dou espaço para ele aguentar o não, e ele vai chegar no mercado de trabalho aí nessa piada que a gente diz, né? Um mês trabalhando como estagiário, terceiro mês como ainda não sou diretor. Por quê? Porque eles não dão conta desse trabalho de conquista e dessa frustração em não ter as coisas. E é aí que a gente está errando muito, e é aí que o consumo entra quando ele desliza para esse suporte. Dinheiro traz felicidade. Eu gosto muito do Pondé, que ele tem um texto que ele diz, lógico que traz, né? que falácia é essa que dinheiro não traz felicidade, né? Mas é legal o conceito entre felicidade e prosperidade. O dinheiro vai trazer felicidade, de fato, para uma pessoa até um determinado ponto. Então, quando a gente conseguiu, por exemplo, com o rendimento que a gente tem, atingir um grau de segurança, um grau de conforto, eu já tenho a casa que eu quero, já faço as viagens que gosto, já tenho uma reserva que me deixa tranquilo para o futuro. A partir desse momento que eu já tenho uma estabilidade e que isso me deixa confortável, de um ponto para cima, o dinheiro não traz mais felicidade. É uma curva e, de repente, essa curva ela já não sobe mais, no sentido de proporcionar mais felicidade. Eu não posso dizer que uma pessoa que está numa condição precária, o dinheiro não vai trazer felicidade. Isso é mentira. Claro que vai, porque vai me dar conforto, vai me dar alimento, vai me dar segurança, vai me dar tranquilidade psíquica e emocional. Agora, vamos colocar aqui para a gente ter um parâmetro, uma pessoa que talvez tenha um recurso e consiga ter uma gestão legal, um planejamento bacana, aí ganhando, sei lá, R$20 mil. Vamos colocar algo em torno disso, tendo uma família mais 3 pessoas, enfim, consegue aí ter uma vida já legal e é feliz.
Se essa pessoa passar a ganhar 30 mil reais por mês, bem, talvez fique um pouco mais feliz. Mas daí para frente, ela já faz tudo o que quer. Daí para frente eu não sou mais feliz. Eu só passo a ampliar a minha felicidade, ganhando mais, a partir do momento que eu torno isso uma prosperidade. E o que é o conceito aí de prosperidade? É quando eu compartilho aquilo que eu ganho. Quando eu faço com que outras pessoas também cresçam no sentido financeiro. Quando eu vejo outras pessoas adquirindo coisas que também vai trazer um grau de felicidade para elas. Então, a questão da prosperidade é eu ajudar outras pessoas a serem felizes. E aí sim, o grau de felicidade aumenta. São pesquisas que foram mostradas, inclusive, trabalhando com essas pessoas que né, como tu falou do Bill Gates, que vão compartilhando o seu dinheiro. Então, a felicidade deles está muito mais relacionada a ver com que outras pessoas possam prosperar. Então, eu acho um conceito sensacional, né? Então, para registrar aí, ficar bem claro, a partir de um determinado momento, sim, a gente fica feliz, mas de um ponto que a gente já tem essas condições básicas mais prontas, a gente só vai ficar feliz se a gente conseguir compartilhar. E aí que entra o tão famoso propósito, né? Qual é o propósito que a gente tem? Porque eu acho que esse momento que a gente está vivendo na vida, ele traz algo do tipo, tá, e aí, qual é o propósito? Qual é a minha missão de vida? E quem consegue desenvolver isso vai ter um grau de felicidade maior e a riqueza, ela vai estar não exclusivamente na conta bancária, mas ela vai estar no fato de eu poder ir para a praia, comprar minha vara de pescar, continuar trabalhando porque me sinto útil, porque me sinto produtivo, porque uma pessoa sem projeto, sem sonho, cai na depressão, não tem sentido mais a vida, e aí a gente está ralado, independente da conta bancária que se tem. Então, eu acho que é nesse sentido a gente perceber que o que é a riqueza? Eu posso ter um plano financeiro, mas a riqueza é eu ter saúde, eu compartilhar com as pessoas que eu amo, é eu me dar o direito de hoje, de manhã, às 11 da manhã, e treinar minha corrida, que, por exemplo, foi o que eu fiz hoje, né? Então, isso para mim também é um sentido de riqueza. Em contrapartida, eu conheço pessoas que têm uma conta bancária sensacional e nunca, esses tempos, eu ouvi de uma pessoa de 70 anos me dizendo que nunca havia tomado um café num dia de semana, de tarde, com um amigo. E tem uma conta bancária gigante. É rica ou não é rica? Né? São questões que vale a gente se perguntar aí. Tá certo. Eu e o João Matheus Hitzel, que está aqui acompanhando o papo, que a gente conhecemos um cara que a gente pergunta, não é se ele vai tomar um café, se é que ele tem amigo para tomar café, né? Porque tem uma dimensão maluca isso, né? Você trouxe uma questão que eu não tinha elaborado dessa forma ainda, apesar de parecer simples o raciocínio como você traz, a forma como você traz, Márcia, é muito elucidativo, né? Já de criança, né, na formação da própria personalidade, a gente está orientando os elementos fundamentais que lá na frente vão fazer essa diferença, né? E que existem diferenças culturais também, né? Não sei se é percepção, preconceito, estereótipo, mas me passa essa impressão de que os escandinavos, nessa coisa mais nihilista, minimalista na forma de morar, os japoneses também, né? Na forma da coisa ser tudo menor, tudo menos, tudo mais ligado a buscar ajudar o próximo, auxiliar o próximo, são elementos que também envolvem a espiritualidade, ou seja, uma dimensão muito grande, né? A gente falar de felicidade, de prosperidade, o que é real e concreto. Para cada um é um julgamento, para cada um é uma regra, né? Agora, está se falando muito nessa questão toda de métodos, de planilhas, invista tantos mil por mês. Essa questão toda do acompanhamento, dos investimentos para o futuro, aquela história da formiguinha versus da cigarra, esses métodos de controle ou de investimento geram a disciplina, ou seja,
vamos chamar de despesas disciplinadoras, né? O sujeito tem um investimento, por exemplo, como uma previdência privada, tem um consórcio, botar um dinheiro na poupança que seja. Isso auxilia ele na chegada, na linha de chegada? Realmente isso faz sentido ou não? Não, com certeza absoluta, né? Então, aquela regra básica que as dicas básicas, elas são reais e óbvias, né? A gente poder ter um mapeamento primeiro, quanto é que eu custo? Eu sou um passivo para mim mesma, né? Quanto eu custo para mim? Qual é meu custo? Então, eu acho que isso é bacana mapear. Quanto é que eu preciso para viver? É um conceito fundamental. Eu anotei meus gastos, eu vou saber quanto eu custo. Eu faço um planilhamento mensal, ótimo, isso é extremamente importante. Eu vou saber quanto eu vou gastar em cada setor. Numa situação como a gente está vivendo agora, eu preciso fazer uma redução de custo. Bom, se eu tenho isso mapeado, eu sei exatamente onde eu posso fazer uma redução e uma adaptação. Depois eu estabeleço objetivos. Eu acho que é fundamental estabelecer objetivos de curto, médio e longo prazo. Uma coisa muito simples, né? No curto prazo eu tenho, sei lá, quero comprar um celular novo, trocar meu computador, são gastos mais menores, mas que eu ainda assim posso planejar. Por que é que a gente acha que não precisa planejar? Né? Por que que as pessoas pensam isso? Que não precisam planejar? Ah, porque é chato, porque a gente vem dessa cultura do brasileiro do improviso, porque chato é ficar sem dinheiro, chato é a gente ter uma condição muito restrita, chato é a gente viver na lógica da escassez. Isso é chato. Agora, fazer um planejamento é botar no automático. Então, tá, posso ter ali alguns controles, né? Médio prazo, o que eu quero adquirir no médio prazo? Nessa contabilidade mental, né, que a gente acaba fazendo, a gente faz contas em separado, ok, tem críticas, mas muitas vezes a pessoa que faz aquele investimento para viagem consegue separar esse dinheiro e não misturar com outras coisas, porque muitas vezes é confuso, a gente se sente meio impotente diante dessa coisa do dinheiro. Alguns não, mas esses são marcados lá na sua infância com famílias mais empreendedoras. Eu gosto sempre de falar uma coisa: tem pessoas, Clóvis, que nasceram e a família deu a seguinte mensagem subliminar e às vezes até extremamente explícita: você nasceu para dar certo, tu nasceu para vencer. E a pessoa ganha um grau de confiança num nível que muitas vezes até é um excesso de confiança, mas aí, né, a gente também pode aparar estas. Mas a baixa estima, que eu vejo que é a maioria da população, a pessoa não se dá o direito de acreditar que ela pode. E esse é o primeiro grande empecilho, é a primeira grande trava para fazer qualquer coisa, né? Então, essa marca... São crenças limitantes, né, Márcia? São crenças limitantes, né? Isso aí. São crenças limitantes, e para a psicanálise a gente chama isso mesmo como se fossem traumas, porque tu estabelece lá um ponto que a pessoa não consegue passar. E os investimentos de longo prazo. Então, eu posso mapear o que eu gasto, eu posso ter um planilhamento, eu estabeleci curto, médio e longo prazo, estabeleço a minha questão de investimentos e crio uma disciplina. E muitas vezes a pessoa, né, empresários muitas vezes ou empreendedores tiram o dinheiro da empresa para comprar sua casa na praia. Quer dizer, não é que não possa, mas está no planejamento, porque aí a gente deixa de... o planejamento domina. Deixa eu gastar tempo fazendo um planejamento racional, legal, adequado, e depois eu deixo o planejamento me dominar, no sentido de eu obedecer aquilo, porque eu sei que as minhas emoções vão interferir, vão impactar e vão atrapalhar esse processo. Nós temos muita dificuldade de encarar o processo de envelhecimento num país onde a juventude é o seu grande produto. Então, culturalmente, nós temos esse peso e psiquicamente a gente não tem registro de tempo na nossa mente. Então, muitas vezes fica muito difícil a gente se planejar para o futuro, porque
eu nem vou morrer, então por que eu vou ter que guardar dinheiro? Também não vou ficar velho. Então, esse estigma que a gente tem cultural faz com que a gente vá começar a fazer um planejamento de aposentadoria já muito tarde, o que vai custar muito mais caro. Então, se a gente conseguir desmistificar esse processo de envelhecimento, deixar de tratar tão mal a velhice, deixar de ter medo dessa finitude da vida e conseguir entender que a gente pode tornar mais elástico os nossos processos decisórios, bem, ok, a vida vai ficar um pouco mais fácil. Uma vez eu perguntei para um cliente nosso aqui na consultoria, extremamente vitorioso, do nada construiu um império, né? Eu perguntei para ele assim, qual seria a grande legado, a tua grande lição? Eles, puxa, ficou pensando assim, eu acho que seria essa, né? Dinheiro não aceita desaforo, né? Quer dizer, é o momento de saber lidar com ele, não ser só simplesmente escravo da acumulação, mas ser realmente planejado na construção daquilo que se quer como linhas de chegada, como marcos de chegada, né? Isso é importante no que você está trazendo, no teu discurso você traz assim, marcos de, vamos chamar de curto prazo, médio prazo, e pensar lá na questão também num momento onde a geração de riqueza, ela talvez não seja tão capaz como a gente tem hoje, né? No momento de ápice profissional, de produção intelectual, vai haver um momento também de usufruir e de menos produzir para o teu custo, né? Ou seja, nós vamos ter que deixar alguma coisa guardada para esse momento, né, Márcio? Márcio, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, uma pergunta que veio agora aqui pelo WhatsApp, tá? Alguns exemplos práticos desse momento da virada, pessoas que tiveram a ressignificação, disseram, puxa, a partir disso agora caiu a ficha, como dizíamos antigamente, né? As fichas caíam, né? Agora eu estou sentindo realmente esse ponto da virada. Você tem alguns exemplos para trazer dessa ressignificação, né, para esse momento da virada? Olha, por exemplo, esse profissional que eu trouxe antes para vocês ali, que tinha essa dificuldade de conseguir reter dinheiro. À medida que a pessoa... E isso não é um processo que vai demorar uma vida inteira, não é uma análise. Muitas vezes é uma questão muito mais pontual, que a pessoa está ali, só falta esse gatilho, né? Para que ela possa entender e dizer, bom, esse é o meu momento, é tomar a sua vida na sua mão, é ficar dono do seu próprio passe. Então, muitas vezes, isso não é um processo tão demorado nem tão longo, desde que a pessoa, de fato, se comprometa com ela mesma, né? Então, essa pessoa, por exemplo, faz uma virada em que aí consegue, e às vezes o gatilho é uma coisa muito simples. Era o carro que o pai nunca tinha tido. E aí, em torno daquilo, se cria toda uma história. Então, a partir do momento que a pessoa entendeu que trocar de carro toda hora estava fazendo com que ela ficasse atrapalhada financeiramente, ela dá um significado novo, pronto. A vida toma outro rumo. Hoje a pessoa é uma investidora, tem todas as suas necessidades e seus luxos aí produzidos e feitos. Uma outra pessoa que também consegue olhar para a sua vida financeira, olhar para o seu patrimônio e se assumir como gestor de um patrimônio. Então, são exemplos que as pessoas conseguem, e aí até casos mais simples, até porque eu também trabalhei muito dentro de empresa, com o pessoal dando treinamento para pessoas dentro das organizações, que as empresas também entenderam que ter um funcionário, um colaborador endividado é um custo, é um prejuízo para a empresa. Então, quando a empresa adota essa postura de treinar o seu funcionário para isso, também consegue aí muitas viradas. Então, pessoas que de endividados conseguiram comprar seus imóveis, conseguiram comprar, virar investidores, tendo imóveis para alugar. Enfim, exemplos que as pessoas conseguem romper com um ciclo ruim, né, e passar a se organizar aí quando elas dão essa ressignificação.
Me chamou muita atenção uma época, um gestor também, que ele tinha, dentro da organização, desenvolvido um projeto, e esse projeto não avançava, e a empresa injetava dinheiro no projeto e a coisa não ia. E ele estava numa escalada irracional de não conseguir parar. Então, quando foi mostrado para ele de que realmente ele tinha tomado uma decisão errada, que o mais adequado era ele olhar para essa decisão e parar aquele processo e fazer com que a empresa parasse de injetar dinheiro num projeto que já estava evidente que era ruim. Então, a partir desse momento, a pessoa conseguiu pelo menos assumir e romper com a perda, porque muitas vezes a pessoa não consegue parar de perder. A história, né, do urso, quer dizer, eu continuo cavando o buraco para baixo, não, né? Ou onde eu estou, qual é o meu lugar? Então, muitas vezes eu tenho que parar de cavar esse buraco e conseguir olhar para cima. Então, os exemplos são inúmeros, de coisas pequenas até situações maiores, né? Que eu acho aí que as pessoas têm que, de fato, conseguir ver onde está o seu furo nesse sentido financeiro e qual é o gatilho que faz com que eu acabe me perdendo aí. Poxa, sensacional. Eu acho que você está trazendo uma coisa interessante também, né, Márcia? Os maus investimentos também fazem parte da nossa trajetória, as más escolhas, né? Então, significar isso, dizer assim, cara, errei, é preju, vamos realizar o prejuízo, vamos seguir para frente com outra linha, né? Acho que tudo é uma curva de aprendizado, inclusive as más decisões financeiras, né, Márcia? O excesso de gente, confiança aí, muitas vezes, é o que atrapalha, né? Porque a pessoa... a gente se autorresponsabilizar é uma das coisas mais difíceis em relação a qualquer coisa. O mercado caiu. Não, mas a bolsa não está legal, tá? Mas tu não sabe que tem a ordem stop para baixo, que eu posso, né, colocar um momento de venda? A gente sabe. Só que esse assumir está cada vez mais difícil, a gente assumir. Então, a autorresponsabilidade, que é um efeito colateral do autoconhecimento, é sensacional. Então, eu realizo prejuízo ou mesmo realizo lucro e a coisa pode se transformar muito rapidamente para melhor. Sensacional. Mas eu acho que, cara, eu fiquei empolgadíssimo pelo tema. A gente deveria, como todos, né? Passa uma hora batido voando as nossas lives aqui. Quando a gente vê, já rolamos aí o tempo. Eu tinha mais umas meia dúzia de questões ainda aqui para a gente conversar, mas eu acho que ficou, para mim, particularmente, um grande aprendizado na questão de conhecer os seus gatilhos, né? Eu acho que é importante isso que você está trazendo, né? Qual é o gatilho que eu tenho que utilizar? Qual é o botãozinho? O meu botão de stop, não é isso? Para cima ou para baixo, que momento tem que acertar, que momento eu tenho que realizar, reconhecer, né? Eu queria, da nossa parte aqui da Alcon e meu pessoal, mas te agradecer imensamente o teu tempo, a tua dedicação. A gente sabe o quanto que tu é uma pessoa super comprometida com questão de trabalho, de horários, enfim, se dedicou a estar aqui com a gente. Muito, muito, muito obrigado mesmo pela tua participação. Acho que todo mundo adorou. Todos já sabem aqui, reitero, esse nosso bate-papo fica gravado, depois os nossos participantes vão receber os links, né? Se alguém gostaria de ouvir, né? E eu queria deixar esse tempinho final para fazer aqui o nosso encerramento desse nosso bate-papo, mostrar os teus livros. Você mostrou rapidão aí o teu livro, o último Sim. livro, lançamento, não deu tempo, né? Saber se tem site para a gente aprender mais, saber o teu telefone, né? Enfim, coloca esse jabá nesse momento aí, estamos à tua disposição. A todos, muito obrigado. Márcia, está contigo, Márcia. Que ótimo. Bom, primeiro eu queria convidar, hoje eu estou lançando também meu canal no Telegram e vou passar um oi para todo mundo. Todo mundo que se inscrever está lá, vai estar na minha bio, é Márcia_Tolotti no Instagram. E aí vou convidar quem quiser ingressar no Telegram, eu vou disponibilizar um e-book para todos gratuitamente, que chama Retratos do Consumo, que tem vários artigos legais. Eu vi que tiveram algumas pessoas que fizeram alguns comentários ali, então depois tu me passa, Clóvis, os 3 primeiros, eu vou enviar autografado esse livro, que também é um projeto social junto,
porque tem um propósito. Eu acho que escrever é uma forma de compartilhar e tornar o conhecimento uma estratégia para as pessoas. Esse é o meu propósito na minha consultoria. Então, eu tenho o meu consultório e tenho a minha consultoria também, que trabalho aí para empresas e daqui a pouco vou estar lançando um curso também, justamente para ajudar a identificar esses gatilhos aí. Tem o meu site, marciatolotti.com.br, que tem alguns testes lá que apontam um pouco para essa questão da relação que a gente tem com o dinheiro. Eu sei que eu não trago questões muito práticas, mas dicas tem aos montes e qualquer lugar vocês vão encontrar dicas. Agora, se eu conseguir impactar ao menos um de vocês que está aqui ouvindo, para entender essa profundidade um pouco que é a nossa vida emocional e que se a gente olhar um pouco para isso, não preciso só fazer terapia, análise, muitas vezes é um bate-papo assim, né, tão gostoso como o Clóvis proporciona para a gente, né, e sabe, pegar aquela coisa, ter um insight, dizer, cara, é por aí, e começar a investigar. Esse outro aqui foi o primeiro que eu escrevi, As Armadilhas do Consumo, e aqui eu aprofundo mais isso que a gente conversou, e tem um capítulo em específico que eu traço o perfil do endividado. Então, se vocês têm, assim, um cunhado, um amigo, alguém que vem pedir dinheiro emprestado, um vizinho, né, que pode pedir dinheiro emprestado aí, para a questão, vamos entender como é que é a mente do endividado, o que acontece aí, sabe? E aquela pessoa que sistematicamente está endividada, eu trago um estudo aqui mostrando que é o endividamento afetivo que leva para o endividamento financeiro. A pessoa que se sente em falta, que se sente menos, que se sente insegura. Então, não adianta ajudar muitas vezes, porque o ponto é um outro, mas tem uma distinção bem bacana aqui. Esse aqui é o desafio da independência, que fala de um método, que é o método STOP, que é supere stop, né? Pare, o stop também do mercado financeiro, e é supere bloqueios, organize suas finanças, enfim, né? Tem toda uma metodologia aí bacana. E nesse aqui, gente, o Linha de Chegada, eu quero aproveitar, né, que eu nunca posso me exibir muito. Esse aqui é um troféu que eu ganhei o ano passado, quando eu fiz a TTT, que é uma das provas mais raiz que a gente tem no Brasil, que é uma prova que sai de Torres até Tramandaí, uma prova de corrida, uma ultramaratona, e eu fiz ela solo. Corri durante 10 horas, 22 minutos e 21 segundos, fui a primeira na categoria geral, né, na categoria da idade, mas, enfim, fui a primeira caxiense a chegar, e eu tive que fazer um planejamento muito grande para isso, né? Financeiro, de tempo, de saúde, de trabalho. Então, essa coisa do planejamento, eu posso usar para tudo, e eu posso entender que se eu estou investindo num determinado ponto, eu deixo de investir num outro. Então, realmente, a troca do tempo da minha vida tem que valer muito a pena. E esse tempo aqui valeu muito a pena, eu estou super honrada de participar e só tenho a agradecer. Se tiver perguntas, eu vou respondendo também. Achei sensacional e vocês têm uma energia ótima. Eu vi alguns que estão aí com a câmera aberta e já riem e participam. Tem coisa ruim, um monte acontecendo, mas tipo isso aqui é uma coisa muito boa que está acontecendo, pessoas investindo seu tempo para melhorar a vida sua e de outras pessoas, prosperidade. Muito, muito, muito obrigada. Me sigam nas redes, me acompanhem e a gente só tem a agradecer. Eu fiz uma sacanagem agora aí, Márcia. Eu joguei o teu celular, o teu WhatsApp aí no chat. Como é que é o negócio? Os 3 primeiros que mandaram a mensagem ganham um livro autografado da Márcia, é isso? Pronto, acabei de botar agora. Mim? Acabei de... Não, eu botei no chat na nossa sala de bate-papo aqui. Os 3 primeiros que mandaram o WhatsApp para a Márcia estão levando o livro. Pode ser, Márcia? Claro, claro. Tá bom. Beleza. Tá ótimo. Gente, de novo, Márcia, pessoal, muito, 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 muito obrigado pela presença de todos, pela participação. E vocês todos vão saber dos nossos próximos Alcon Talks que tem pela frente. Também tem muita pauta bacana pela frente aí.
tá bom? Obrigado, galera. Boa noite. Até a próxima. Obrigado, Márcia. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.